Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dando início aqui, mais uma reunião, transmissão online. E eu quero mandar um abraço para você que está nos assistindo, já nas redes sociais da igreja. Nós estamos transmitindo pelo Instagram e nós estamos transmitindo em live pelo Facebook, pela página oficial do Facebook da nossa igreja. Nós trabalhamos aí da última semana para essa semana e acredito que já estamos com um som bem mais nítido, possibilidade de estarmos juntos, adorando a Deus, reunidos na presença do Senhor. Se você está online, nossa equipe está acompanhando aí, eu queria apenas que você curtisse, desse um oi, demonstrasse que você está aqui presente, porque isso nos ajuda a preparar, poder organizar esses momentos aí para a gente fazer a transmissão mais produtiva possível, com a maior presença da igreja, maior edificação possível do povo de Deus. Glória a Deus. Amém. Tudo certo aí? Então vamos começar. Então já, se está tudo ok, vamos posicionar quem vai posicionar. Eu vou fazer uma oração inicial, colocar a nossa vida diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e nós queremos te agradecer, ó Deus, porque é culto, porque o Senhor está presente nesse lugar, o Senhor está presente em cada lar onde está sendo transmitido, ó Deus, esta live, aonde está sendo transmitido, ó Deus, esta mensagem, que vai chegando aos lares, que vai chegando à vida das pessoas, para que as pessoas sejam edificadas, sejam transformadas, ó Deus, pelo Teu poder. Senhor, Deus bom, Deus santo, Deus bendito, nós pedimos, Senhor, visita o Teu povo, vem sobre nós com a Tua graça. Obrigado, ó Deus, porque é o Senhor quem fala, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor Deus quem está presente aqui nesse lugar e nos convida a refletir, a buscar a Tua presença, que é santa e bendita, e assim a nos chegarmos à Tua comunhão maravilhosa. Deus, fala o coração de cada um dos Teus filhos, renova a vida espiritual do Teu povo e nos aproxima do Senhor, ó Deus, nessa noite em que nós estamos ainda no domingo da ressurreição. Deus, nós já chegamos à Tua presença e pedimos que todos os atos desse culto que é transmitido e ao mesmo tempo em cada lar, cada culto doméstico acontecendo, que cada lar possa também ser edificado pela edificação do Evangelho, do fato de que o Senhor nos está presente, o Senhor está conosco, o Senhor nos ensina. Louvamos o Teu nome e assim consagramos a nossa vida ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Saúdo aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo as casas com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos dando início ao culto desse domingo, dia do Senhor, transmitido ao vivo aqui para o povo de Deus. Meus irmãos amados, eu convido você, meu irmão, minha irmã, da sua casa, do seu lar, a abrir a Escritura Sagrada em Romanos, capítulo 6, verso 23, texto da Palavra de Deus. Romanos, capítulo 6, verso 23, texto da Palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo que você está aí na sua casa, eu queria que você repetisse comigo o que diz esse verso. Vamos todos falar juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos
no contraste dessa imagem apresentada pelo apóstolo Paulo, nós vemos que a consequência do pecado, a consequência do esforço humano, depois que ele perdeu o referencial e ele caiu, é a morte. Esse é o salário do pecado, diz a Escritura Sagrada. O salário do pecado é a morte. Mas o texto da palavra de Deus nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a orar nesse momento e a colocar a sua vida diante do Senhor, apresentando-se diante do nosso Deus eterno e pedindo perdão dos nossos pecados. Eu convido você em cada lar que está me assistindo agora, em cada local de trabalho, enfim, aonde você estiver, a você fazer essa oração comigo, pedindo que exista o perdão dos pecados, a reconciliação, a graça restauradora de Deus. Façamos essa oração, nos coloquemos diante do Senhor. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós nos achegamos à Tua presença e nós reconhecemos, ó Deus, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor renove a nossa mente e que o Senhor, ó Deus, purifica os nossos pecados em nome de Jesus. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti e nós pedimos, Senhor, fala ao coração da Tua igreja, abençoe o Teu povo e sobre nós, Senhor, derrama a Tua graça bendita, em nome de Jesus, é que nós oramos e pedimos, amém, amém, graças a Deus. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus e nós vamos ler a palavra de Deus agora em Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. Texto da palavra de Deus. Amém? Tito, capítulo 2, verso 11. Muito bem, meus irmãos. Esse texto da palavra diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora em Cristo Jesus, que deu a vida por nós, morreu pelos nossos pecados, Ele venceu a morte, Ele é a viva esperança do seu povo. Convido você a orar comigo mais uma vez, agora em louvor ao nosso Deus. Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Senhor, nós chegamos à Tua presença, nós louvamos, nós adoramos o Senhor e nós pedimos, Senhor, visita-nos com a Tua graça. Obrigado a Deus, porque a Tua graça manifestou o Salvador a todos os homens. A Tua graça nos convida a renegar as impiedades e as paixões mundanas e vivermos no presente século, nesse momento, de maneira sensata, justa e piedosa. Aceito, ó Deus, a adoração do Teu povo que está hoje na dispersão,
mas é teu povo e invoca o teu nome. E que assim, ó Deus, a graça do Senhor possa assisti-los e supri-los, porque o Senhor mesmo é o nosso santuário em dias de dispersão. O Senhor mesmo é quem prometeu estar conosco todos os dias, e essa é a nossa firme convicção. Fala o coração da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Vamos todos adorar o nosso Deus.
Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas
Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de louvor e adoração na Tua presença. Pai, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações através da palavra, Senhor. Essa palavra que é a verdade, que nos liberta, que nós possamos sair daqui mais edificados. Pai, possamos sair daqui mais felizes pelo mover do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos amados, nós vamos nesse momento fazer mais orações, orar pelas ofertas e pedir a graça de Deus. E eu convido você a ler comigo o texto da palavra de Deus que está no livro de Jó, capítulo 1, verso 20 e 21. É o texto da palavra de Deus que eu convido você a ler comigo nesse momento, o livro de Jó, capítulo 1, verso 20 a 21. O texto da palavra diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Veja só o que ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão amado, tem muitas expressões de religiosidade que nesses dias de quarentena estão em crise. E a razão de estar em crise é que tem anunciado um falso evangelho, que não é o evangelho bíblico, o evangelho da graça, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, tem anunciado um evangelho que diz que nós não podemos passar adversidade. Quando a adversidade chega, esse tipo de expressão, de espiritualidade, não só não abre suas portas, como perde sua credibilidade. No entanto, existe uma genuína expressão da espiritualidade, e essa genuína expressão da espiritualidade é a espiritualidade bíblica, é a espiritualidade evangélica, é a espiritualidade revelada na palavra de Deus. E essa espiritualidade, ela nos ensina que mesmo em momentos de adversidade, em momentos de dificuldade, Deus está presente junto ao seu povo, Deus é digno de ser adorado. Então, meu irmão, eu fico pensando, que tremenda é a expressão da espiritualidade autêntica, que é pautada na palavra de Deus e no evangelho da graça de Jesus, porque essa expressão de espiritualidade, ela me ensina que é possível adorar, ainda que em meio à adversidade. Essa mensagem, ela me ensina que é possível que a adoração brote das circunstâncias difíceis, e que existe um louvor, meus irmãos, que procedem dos lábios, não daqueles que tiveram todas as realizações possíveis, mas existe um louvor que procede dos lábios que tiveram seus sonhos frustrados. Meus irmãos, hoje eu participei de um ofício fúnebre. Nós orávamos pela Yasmin, uma bebezinha que nasceu com algumas sequelas, microcefalia, e tinha uma série de dificuldades. Oramos pela família, são nossos vizinhos, são amigos, são irmãos amados. E Deus, nos seus caminhos, levou a bebezinha. E hoje, meus irmãos, tive essa oportunidade de levar a palavra de Deus num momento assim. Que louvor é esse que brota mesmo num cenário do luto? Que louvor é esse que nos faz adorar a Deus mesmo na contrariedade e na adversidade? Veja, esse é o louvor que representa a verdadeira espiritualidade. Ela não está firmada nas bênçãos que Deus dá, ela está firmada no Senhor
que é o Deus vivo e que é o nosso consolo, esperança e fortalecimento. Esta adoração, ela é, ainda que a figueira não floresça. Está me entendendo? Deus, Ele cuida do seu povo, Ele age na vida do seu povo e Ele está sempre presente e cuidando. E eu quero dizer isso num contexto em que nós vamos orar por dízimos e ofertas, em que nós vamos orar pela realidade econômica do mundo, e eu tenho consciência de que nós vivemos um momento difícil para muitas pessoas. Já é um momento difícil para algumas pessoas. Então, nós, como igreja, temos feito a nossa parte. A partir de mobilizações da igreja, cerca de 30 cestas básicas já foram entregues nesse curto espaço de tempo das semanas que nós estamos paralisados, e mais atividades serão feitas de auxílio àqueles que precisam. Eu sei de iniciativas que estão surgindo, pessoas fazendo o bem, procurando fazer o bem. Além disso, a igreja do Senhor, ela é mantida com dízimos e ofertas, e o povo do Senhor é mantido com a provisão que Deus dá, nos dando força para trabalhar, para viver, e Ele se compromete de suprir as nossas necessidades. E às vezes, quando nós nos sentimos assim restritos da plenitude da economia ou do trabalho, nós ficamos apreensivos. Mas nós queremos, nesse momento, que vamos orar consagrando ao Senhor dízimos e ofertas, nós queremos expressar a adoração que brota da adversidade, o louvor que procede dos lábios daqueles que compreendem que o nosso Deus nos basta. E eu quero orar nesse momento com a igreja, para que todos sejam abençoados e supridos. Também eu quero orar pelo consolo dessa família que eu mencionei, que a igreja já vinha orando, dos nossos irmãos amados, e eu também quero pedir que nós oremos pelas outras realidades, na área da saúde, na área de várias necessidades práticas que os nossos irmãos têm atravessado e vivido, e nós não queremos estar distante do Senhor nesse momento. Oremos mais uma vez. Senhor, nós nos achegamos a Ti, nós estamos na Tua presença, e nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa confiança inabalável no Senhor. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem sobre nós revela a sua graça, e o Senhor é o Deus vivo, Deus verdadeiro, é o Deus que está presente em todo e qualquer cenário. 2 pedidos nós te fazemos, ó Deus, mesmo nesse cenário, não abandone o teu povo, faça com que teu povo tenha provisão, para que o teu povo atravesse bem esse momento, e aqueles que têm um pouco mais de condição possam até ajudar aqueles que precisarem. Senhor, também dá-nos sabedoria, porque momentos como esse exigem sabedoria, que os passos que precisam ser dados sejam dados, que as atitudes que têm que ser feitas sejam feitas, e todos com sabedoria possam atravessar esse momento. E dá-nos também, ó Deus, o teu propósito, porque o teu propósito, ele se cumpre no mundo, e nós descansamos no Senhor. Uma certeza nós temos: ainda que no momento que estejamos vivendo seja de tristeza e luto, mesmo nessa circunstância, o Senhor é o nosso Deus, não nos desampara, é Deus presente, Deus vivo, Deus verdadeiro. Essa é a oração que fazemos nesse momento, como povo de Deus, nos achegando à Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Agora, queria meditar com os irmãos, refletir com os irmãos na palavra de Deus, e eu convido os irmãos amados a abrirem a Escritura Sagrada no livro de Êxodo. Nós vamos fazer a leitura de Êxodo capítulo 12, texto referência para nós nessa Páscoa desse ano de 2020, aqui na Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde. Êxodo capítulo 12, texto da palavra do Senhor para a nossa reflexão, para o nosso crescimento espiritual como povo de Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos todos juntos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 12, instituição da Páscoa. Meus amados irmãos, o texto da palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito:
Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e os executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa é a palavra de Deus, e eu convido meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me assistindo, a fazer comigo esta oração. Senhor, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, ó Deus, fala conosco, ó Deus, e ela é poderosa, ela é martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra nos lembra, ó Deus, que existe uma obra, ó Deus, de testemunho do Evangelho sendo feita no mundo inteiro, e que isso faz parte do Teu propósito, e que assim como o Senhor fez no passado, Tu fazes hoje. Teu nome é conhecido em toda a terra, os deuses da terra são abalados, as estruturas de confiança dos homens, elas tremem e caem, mas o Senhor e o Teu reino permanecem para sempre. E assim nós nos achegamos à Tua presença mais uma vez para ouvir a Tua palavra, e nós pedimos discernimento, nós pedimos iluminação, nós pedimos graça para comunicar a palavra num tempo como esse que nossa geração está vivendo. E assim eu peço, fala conosco e edifica a Tua igreja na dispersão onde ela está. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos amados, a mensagem que eu gostaria de pregar nesse ano de 2020, para você que está aí me assistindo, provavelmente da sua casa, é a seguinte: como na primeira Páscoa. Como na primeira Páscoa. É interessante, meus irmãos, mas à medida que ia chegando a proximidade da Páscoa, eu ia fazendo um paralelo e já tinha sentado no meu coração que na mensagem desse domingo eu não pregaria nos evangelhos como tenho feito nos últimos anos, mas pregaria sobre a primeira Páscoa, a Páscoa do Velho Testamento, a Páscoa judaica. E a razão de eu fazer esta associação é que eu percebi um paralelo muito grande entre o momento que nós estamos vivendo e o momento que os israelitas viveram naquele período do Êxodo, quando Deus libertou o seu povo
num ato extraordinário, sobrenatural. Existem alguns elementos, alguns paralelos evidentes entre o momento que nós estamos vivendo e a Páscoa. O maior deles, meus irmãos, é que nesse momento fomos impossibilitados de ter a plenitude de um culto em muitos lugares do Brasil e do mundo, e por essa razão, a própria plenitude da ceia do Senhor também nos foi retirada. É interessante, então houve medidas dos irmãos tentando minimizar as contrariedades de estar cerceado da possibilidade de estar no ajuntamento da igreja celebrando a ceia do Senhor. Houve tentativas, houve polêmicas, alguns foram ousados demais, outros tentaram ser criativos e tentando diminuir essa distância. E um culto como esse, em transmissão ao vivo, é uma tentativa de diminuir a distância, mas é fato que este momento não é o ajuntamento solene quando o povo está junto e todos podem se ver e todos estão na mesma dinâmica da adoração. É claro que edifica, é claro que Deus se vale, é claro que hoje, lá no culto doméstico que você está fazendo na sua casa, com esse apoio desse recurso da transmissão, você vai poder fazer talvez melhor, mais instruído, mais preparado. Mas é fato, meus irmãos, que nós sentimos as limitações desse momento. Eu fico pensando, meus irmãos, e foi muito interessante, nessa semana, meu amigo, pastor Oscar, um missionário que trabalha entre os ribeirinhos na Amazônia, entre os povos não alcançados na Amazônia, ele é meu colega de estudos teológicos. Quando eu encontro em São Paulo, num seminário chamado Servo de Cristo, e eu já acho que eu saio de longe, porque eu saio de Lucas do Rio Verde, vou para Cuiabá, e de Cuiabá vou para São Paulo, eu já acho que é uma distância longa, mas meus irmãos, esse irmão, ele pega barco, ele atravessa, ele faz uma travessia bem maior, porque ele está num contexto isolado, ele é um coordenador de uma missão, num contexto transcultural, indígena, num total afastamento. Mas ele também percebeu esse paralelo, e eu queria introduzir essa mensagem citando um texto que ele escreveu nessa semana, que falou muito ao meu coração, e ele já me autorizou a usar. Então eu vou fazer a leitura. Esse ano celebraremos a Páscoa de forma inédita em nossa nação. Aos moldes da original, Êxodo 12. Quando as famílias estavam isoladas em suas casas, reunidas, portas fechadas, comendo, compartilhando e confiando no sangue do Cordeiro que tingia os umbrais da porta da entrada, enquanto aguardavam o tão esperado livramento. Teremos famílias igualmente isoladas, mas unidas em comunhão. Será a mesma mesa, porém sem ervas amargas, representantes do sofrido cativeiro, e sem a salmoura que refletia o suor do escravo. Restam agora o pão e o vinho, que nos acendem a memória com as luzes da alegria e do louvor, enquanto celebramos o presente livramento. A madeira bem acabada dos umbrais, ela cedeu espaço às rudes toras da cruz, enquanto o sangue do Cordeiro foi substituído pelo Cordeiro, que por amor e graça nos substitui. Esta será uma Páscoa mais do que especial. Por quê? Porque ela será como a primeira. Meus irmãos amados, quando nós lemos o livro do Êxodo e nós refletimos sobre essa realidade, nós vamos ver que por 400 anos os israelitas, eles viveram cativos, eles viveram como escravos no Egito, e a razão desse cativeiro, a razão dessa escravidão é que no livro de Gênesis registra que no momento de grande fome, nos dias que José era administrador do Egito, há toda uma história, uma trajetória de José, até que ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, e Deus transforma o mal em bem,
e num momento de fome, num momento também calamitoso no mundo, em que o mundo tremeu, Deus deu uma interpretação para José por revelação divina, e José, por esta revelação, ele se tornou intérprete, ele se tornou administrador do Egito, e o Egito, por essa razão, se tornou uma potência mundial, porque o Egito, por orientação divina, por revelação de Deus, se preparou para 7 anos de fome, que seriam seguidos de 7 anos de fartura. O que aconteceu é que nos 7 anos de fartura, por orientação divina e revelação divina, foi preparado provisão para os 7 anos de fome, e assim o Egito atravessou esse momento, e isso fazia parte do plano de Deus, para que o povo de Deus pudesse ter a transformação devida, e assim pudesse também experimentar o livramento da morte e da fome. E também foi provisão de Deus para o mundo da época, que o mundo da época não foi consumido pela fome, porque Deus aprove a ele levantar uma nação forte, o Egito, para que através do Egito o povo atravessasse aquele momento difícil. Então, meus irmãos, nesse contexto, os egípcios acolheram os israelitas que foram ali viver, porque o faraó da época era amigo de José. É assim que a Bíblia relata. Mas passada aquela dinastia de faraós, levantou-se uma dinastia nova de faraós, que diz a Escritura Sagrada, não conheceu José. E eles começaram a rivalizar com os hebreus, porque eles percebiam que os hebreus, eles eram abençoados por Deus, e eles se multiplicavam grandemente. E devido a esse crescimento dos hebreus, devido a esse multiplicar-se dos hebreus, então agora eles se tornaram um numeroso povo. O faraó então, ele tem uma decisão absurda, ele decide praticar um genocídio, ele decide matar os primogênitos, ele decide matar todos os meninos homens, na verdade, dos israelitas, dos hebreus, e você tem a história de Moisés, um libertador. Na verdade, Moisés, ele sobrevive a esse massacre, e ele se torna o libertador, tipificando Jesus Cristo, o nosso Redentor. Quando chega um tempo devido, José, ele é criado, ele é encontrado pela filha de Faraó, ele é educado em toda a ciência, em toda a cultura dos egípcios. Moisés, ele é educado em toda a ciência e toda a cultura dos egípcios, e quando Moisés, ele tem por volta de 40 anos, ele tem consciência da sua história, da sua origem, e ele tenta julgar uma causa, ele tenta proteger um hebreu, e ele, por circunstâncias, ele acaba se afastando. Passa mais 40 anos, Deus o preparando, até que nós chegamos ao contexto do Êxodo, quando Deus o levanta para retornar ao Egito, para que ele possa ali liderar o povo no contexto da libertação. Deus então, por meio de Moisés, ele realiza sinais e prodígios na terra do Egito, mas Faraó, com seu coração endurecido, não deseja libertar o povo. E depois de uma série de sinais, uma série de pragas que foram trazidas sobre o Egito, trazendo devastação, é mencionada a 10ª praga, e a 10ª praga é a morte dos primogênitos, por meio do anjo destruidor, o anjo da morte, que é uma manifestação do próprio Deus, Então aqui, meus irmãos, é nesse cenário que os israelitas, os hebreus, eles celebram a Páscoa. E quando eles celebram a Páscoa, eles a celebram nas suas casas, nos seus lares, e dentro das suas casas, dentro dos seus lares, eles são protegidos por Deus, e eles precisam imolar um cordeiro, e esse cordeiro, ele simboliza a pureza, e ele precisa ser sem mácula, sem defeito, e o sangue desse cordeiro é passado nos umbrais e nas colunas das portas das casas dos israelitas. Quando o anjo da morte passava
naquela noite, para entrar na casa das pessoas e ferir com morte os primogênitos. Na cultura antiga oriental, os primogênitos eram aqueles que herdavam a herança e que na sucessão familiar eles tinham preeminência, e também na cultura egípcia existia essa tradição. Então, meus irmãos, a morte dos primogênitos, ela tem um peso muito grande. É a humilhação, é o sofrimento, é a dor entrando e visitando o Egito. Por que Deus fez isso? Para que Ele pudesse tornar evidente que o Egito confiava em falsos deuses e que os deuses do Egito não podiam livrar. Os deuses do Egito não poderiam trazer nenhuma resposta. Os falsos deuses do Egito, que era o grande império do mundo naqueles dias, eles não poderiam ser proteção contra o Deus vivo e verdadeiro, que estava libertando o seu povo do cativeiro, da escravidão e de toda injustiça. Eles então, dentro dos seus lares, eles celebram a Páscoa, eles precisam fazer tudo às pressas, eles não podem comer nem assentados, eles precisam estar cingidos, eles precisam estar preparados, eles precisam estar de cajado na mão, eles precisam comer às pressas a Páscoa, eles comem, enfim, aquele cordeiro assado e com ervas amargas e todas as prescrições divinas, e a razão deles fazerem isso é porque brevemente Deus vai libertar o seu povo. Brevemente Deus vai libertar o seu povo, os tirando da escravidão e os levando para um cenário novo, e esse cenário é o do cumprimento das promessas de Deus, para que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra. Você sabe que a Páscoa do Velho Testamento, ela aponta simbolicamente, tipologicamente, para a Páscoa do Novo Testamento, porque a Páscoa do Novo Testamento me diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que em Jesus Cristo nós temos a redenção, nós temos a vida eterna, nós temos a salvação. Então, meus irmãos amados, é nesse contexto de mensagem, é nesse pano de fundo que faz a ponte entre a Páscoa do Velho Testamento e a Páscoa do Novo Testamento, que eu gostaria de falar com os irmãos sobre a Páscoa que estamos aqui celebrando no ano de 2020. Esta Páscoa é semelhante à primeira que foi celebrada. E eu queria refletir com os irmãos por uns momentos por que essa Páscoa é semelhante. Em primeiro lugar, porque nós estamos restritos. Nós estamos restritos. E o povo hebreu naqueles dias estava restrito. Nós não temos uma liberdade plena de ir e vir por uma série de razões. A economia está restrita. Algumas pessoas estão restritas em seus lares. Algumas pessoas estão restritas em suas casas. Cidades do mundo que nunca param, como Nova York, na Times Square. Recebi um vídeo essa semana, pastor Edson, nosso amigo, ele mandou um vídeo de um colega pastor, de um amigo, de um irmão, que mostrou a Times Square, Nova York, que nunca para. Times Square estava vazia. Meus irmãos amados, não há dúvida de que há uma restrição no mundo inteiro e que muitas nações já foram abaladas por essa restrição, e essa restrição é tal que aplicativos como de videoconferência, eles pularam de um valor limitado para um valor enorme de participantes. Basta mencionar um aplicativo, o Zoom, ele pulou de 10 milhões, ele pulou para 200 milhões de participantes durante os dias da quarentena, porque as pessoas estão tentando minimizar o fato de que elas estão restritas. E eu quero lembrar, meus irmãos, que na primeira Páscoa, os hebreus estavam restritos.
Eles estavam restritos a uma vida de escravidão. Eles estavam restritos em suas casas, porque Deus havia determinado que eles deveriam permanecer em casa até que passasse tudo aquilo. Eles estavam restritos, meus irmãos, porque por 400 anos eles sofreram consequências da escravidão, e eles sofreram humilhações, e eles sofreram maus tratos, e eles sofreram toda sorte de dificuldades. Aquela restrição que eles estavam tendo, aquela angústia de estar dentro das suas casas e de comer às pressas, aquela ansiedade que os tomou conta no sentido de temor, ela era uma restrição, mas essa restrição, ela fazia parte do plano de Deus para libertar o seu povo. Amém? Isso é importante você saber. Fazia parte do propósito de Deus. E a nossa atual restrição, embora nós ainda não estejamos esclarecidos sobre os propósitos últimos de Deus nela, nós já temos uma certeza: o propósito de Deus se cumpre, o propósito de Deus se realiza. Mas a restrição existe, meus irmãos amados. Hoje, quando nós pensamos que é necessário fazer uma videoconferência para edificar a igreja nos lares, nós já começamos a pensar que estamos em restrição. Mas eu queria expandir um pouco mais o seu entendimento. Havia também uma restrição, e essa restrição, ela é a maior de todas, ela é a restrição do pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus, o salário do pecado é a morte. O pecado, ele tira de nós as bênçãos que estão concernentes à vida eterna que Deus nos dá. Portanto, meus irmãos amados, nós pelo pecado fomos restritos, fomos privados, fomos destituídos daquilo que Deus tinha para nós e que nós poderíamos desfrutar na sua plenitude. E por isso, o sangue do Cordeiro está lá para dizer para os israelitas que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E que aquilo que eles estavam recebendo era graça, favor imerecido, mas alguém pagou a conta da graça. A graça é graça e gratuita para nós, que a recebemos pela fé, mas ela custou o preço de um sacrifício de sangue, e desde a primeira Páscoa, essa mensagem é claramente comunicada. Havia também uma restrição que precisa ser mencionada, é a restrição dos cristãos, que em muitos lugares do mundo hoje, eles estão sofrendo perseguição. Hoje, meus irmãos, nós estamos com uma temporária restrição, mas existem irmãos na fé, existem irmãos nossos, que eles estão em permanente restrição. Hoje, meus irmãos, nós estamos em temporária restrição, limitados e impossibilitados de culto na sua plenitude. Mas existem irmãos nossos na fé que eles estão constantemente vivendo assim, constantemente limitados, constantemente impedidos da plenitude de um culto. Existem lugares, meus irmãos, em que nossos irmãos cristãos, eles estão impedidos de fazer algo simples, como um ajuntamento de culto público, convidando as pessoas, ou de ir às ruas e dizer, Jesus Cristo é o Senhor, e isso, meus irmãos, tem acontecido com a igreja. Será que esse tempo que nós estamos restritos, que nós estamos impossibilitados de cultuar, que nós não estamos podendo temporariamente estar nos ajuntamentos das nossas igrejas, não seja para nos sacudir e dizer que há irmãos nossos que estão constantemente restritos, limitados, impedidos de adorar, porque existe opressão sobre eles, existe escravidão sobre eles, existe perseguição contra eles, e eles têm dado a vida por causa do testemunho de Jesus.
Meus irmãos amados, talvez a nossa restrição no mundo inteiro seja para lembrar que há muitos irmãos nesse mundo sofrendo restrição. Eles não têm o privilégio que nós temos, eles não têm a liberdade que nós temos, eles não têm a alegria que nós temos de estar num ajuntamento na plenitude de um culto, ou de cantar um corinho para que todos juntos possam adorar o Senhor, entende? Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos aqui algo importante que precisa ser dito. Essa Páscoa, ela lembra a primeira Páscoa, porque é mencionado que a peste e a morte rondavam nas ruas. A peste e a morte rondavam nas ruas. E hoje o mundo está sofrendo restrições, justamente porque nós estamos com uma epidemia, nós estamos com uma pandemia e nós estamos com dificuldades, e as pessoas têm medo do contágio, elas têm medo de se expor. A saúde nos orienta a um chamado isolamento social, e isso é correto, não estamos questionando isso, mas o que nós estamos dizendo é que, da mesma forma que hoje nós estamos assim, com restrição, e nós temos medo do que está nas ruas, aqueles irmãos, eles tinham consciência de que na primeira Páscoa, naquele primeiro momento, eles também passaram restrições, eles também sabiam que a peste e a morte rondavam as ruas. Já pensou que paralelo? Paralelo muito grande. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Porque Deus, Ele permitiu que as pragas viessem no mundo antigo e no Egito para punir o Egito dos seus pecados. E a pergunta é, será que as nações da nossa terra, elas têm pecados que poderiam levar Deus a exercer um juízo tão grande? E a resposta é sim. Meus irmãos, os abortos, eles têm crescido nesse mundo que vivemos. As pessoas têm vivido como se Deus não existisse, sem considerar o Criador. As pessoas têm achado natural, normal, zombar de símbolos religiosos e acreditam que não há mal nenhum em fazer isso. As pessoas têm desrespeitado as crianças na sua fase formativa, as expondo a situações de risco, imoralidade, pornografia, e acham que não há risco nenhum em fazer isso. As pessoas, elas têm cada vez mais vivido um padrão de vida hedonista, um padrão de vida egocêntrico, um padrão de vida materialista, um padrão de vida imoral, e elas acreditam que isso é liberdade, mas na verdade, meus irmãos, isso é uma escravidão que faz os homens pecarem, que faz os homens andarem cativos dos seus desejos, cativos daquilo que os faz embriagar-se. E esse mundo, meus irmãos, tem oferecido o cálice, que é o cálice da Babilônia, e aqueles que bebem do cálice da Babilônia, eles ficam loucos, diz a palavra de Deus. Se Deus trouxesse juízo a toda a terra, Ele estaria exercendo o seu justo direito, como um Deus santo, de trazer juízo à terra, Ele que é Senhor dos céus e da terra. Naqueles dias, no Egito, Deus estava castigando o Egito, porque o Egito se levantou contra Deus e contra o seu povo. O mundo, ele como sistema de valores, não tem buscado a Deus. E Deus, Ele deseja sacudir o mundo da nossa época, dizendo: arrependam-se, busquem a Deus,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, deixe o perverso o seu caminho. Deus está falando a esta geração, Deus está falando com as pessoas. Tem pessoas que nunca parariam para pensar, para refletir ou para ouvir, se estivessem na normalidade das suas vidas, na normalidade dos seus passeios, na normalidade de suas diversões, na normalidade das suas aventuras. Mas agora elas estão restritas e elas temem a morte que ronda nas ruas. E por isso, elas estão considerando o que Deus tem a dizer. Existe também, meus irmãos, há um terceiro aspecto que marca esta Páscoa nossa de 2020 e que nos faz pensar que ela é como a primeira, que é: os poderes e os impérios humanos são abalados. Os poderes e os impérios humanos são abalados. Eu quero fazer uma pergunta para você: quem era o Egito? E aí eu respondo para você: o Egito era uma das maiores civilizações da antiguidade. O Egito era uma das maiores culturas milenares da história humana. O Egito produziu uma das maiores riquezas do mundo, simbolicamente, materialmente, culturalmente e cientificamente. O Egito, ele tem pirâmides que são símbolos da arquitetura, símbolos da engenharia e que desafiam até os dias atuais, com as técnicas avançadas que temos, os construtores a tentar reconstituir qual foi o método utilizado. Tamanha foi a complexidade daquilo que eles eram capazes de fazer com o seu empenho, com a sua arte, com a sua ciência. O Egito detinha técnicas avançadas de ciência do mundo de sua época, e o Egito representava na cultura oriental o que Atenas, na Grécia, representou na cultura ocidental: a fonte do conhecimento, a fonte da sabedoria, a fonte da filosofia. Os egípcios eram capazes de prescrever remédios. Os egípcios eram capazes de fazer cirurgia complexa do crânio e depois fechar tudo e colocar para cicatrizar. No Egito, eles tinham grande capacidade administrativa, mas no Egito existiam deuses falsos e Deus estava trazendo juízo a esse grande império mundial chamado Egito. Os poderes e os impérios humanos são abalados. Aliás, se você vê o livro de Daniel, e eu falei no domingo passado, você vai ver os reinos desse mundo em sucessão. E os reinos desse mundo, eles são abalados pelo reino de Cristo, porque os reinos desse mundo passam, por mais sólidos que sejam, mais a palavra de Deus permanece, o propósito de Deus permanece, o reino de Deus é inabalável. Os poderes hoje humanos, eles estão abalados. Por quê? Porque existe um limite do que se pode suportar. O sistema atual, ele tem um prazo de validade, ele tem um prazo de duração. Dizem que se a quarentena durar tantos meses, todo o sistema econômico não dura. Então, veja o quanto que é frágil toda a estrutura do mundo, que parece tão sólida. Os poderes e os impérios humanos, eles podem ser abalados, eles podem cair, eles podem ruir, mas nós que cremos em Deus e na sua palavra, permanecemos para sempre. Eu quero lembrar você, quantos impérios já surgiram no mundo e já caíram. O povo de Deus permaneceu servindo ao Senhor. O povo de Deus permaneceu fiel a Deus. O povo de Deus, quando se deixava seduzir por esses impérios, pecava, se afastava, adorava ídolos. Mas quando o povo de Deus se voltava para o Senhor, o povo de Deus era firmado e fortalecido. E os próprios impérios, eles caem,
eles vão ruir, eles não vão durar. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: pode ser que esteja ruindo mesmo um monte de coisa, mas se você estiver firme no Senhor, passarão os céus e a terra, a palavra de Deus não passará, e quem está firmado no Senhor está sobre uma rocha firme, e é firme no Senhor. Saiba disso. Há um quarto paralelo que nós poderíamos falar da primeira Páscoa e a Páscoa de 2020, essa que nós estamos vivendo. É uma Páscoa em que nós somos chamados a adorar nos nossos lares. Considere comigo, somos chamados a adorar nos nossos lares. Eu quero fazer uma pergunta para você. Com os recursos que a igreja está te dando, com os devocionais diários que você está recebendo, com os recursos da internet, de outros ministérios que você está tendo acesso, o quanto que você começou a ser mais assíduo no culto doméstico? Pergunto para você. Considere aí. Será que você tinha essa mesma assiduidade, essa mesma regularidade em buscar a Deus em oração devocional? Será que você tinha essa mesma busca pessoal na sua casa e essa mesma preocupação de que seus filhos adorassem e invocassem o nome do Senhor? Será que você tinha essa mesma preocupação de reunir a sua família para fazer uma oração, para buscar a Deus? Perceba que a restrição está fazendo com que nós venhamos a descobrir um tesouro perdido, e esse tesouro perdido é a prática devocional. A prática devocional. Quantos de nós estão pegando Bíblias empoeiradas e estão abrindo elas depois de muito tempo para finalmente ler a palavra e descobrir que a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira e ela fala conosco e ela pode renovar as nossas vidas? Quantos estão descobrindo a maravilha que é orar e ter resposta de oração? Quantos estão descobrindo que tinham responsabilidades no seu lar, na sua casa, e que como sacerdotes do lar não podiam deixar de lado suas responsabilidades ou terceirizar a piedade, porque a piedade vai nos ser cobrada de cada um de nós, e nós respondemos por nossas casas, nós respondemos por nossas famílias, nós respondemos por nossos lares, e nós responderemos diante de Deus. Então, meus irmãos, nós somos chamados, semelhante à primeira Páscoa, não no ajuntamento, mas no nosso lar, na nossa casa, a partir da nossa família, adorar a Deus. Vieram me perguntar: pastor, nós vamos fazer algum modelo de ceia? Chegamos a analisar isso no conselho da igreja, foi tema de discussão, quase fizemos alguma coisa, mas eu quero dizer para os irmãos, eu creio que o propósito de Deus é esse mesmo, é que nós nesses dias estejamos nos nossos lares, adorando nas nossas casas e refletindo sobre a responsabilidade que temos aonde Deus nos colocou. Aonde Deus nos colocou. Tem mais, hein? Temos uma responsabilidade com os nossos amigos, temos uma responsabilidade com os nossos parentes, temos uma responsabilidade com os nossos vizinhos. E eu quero dizer um fato que, em meio à tristeza de não estarmos congregados, me alegrou. Muitos estão enviando os cultos da igreja, as mensagens devocionais, as palavras de esperança, e estão mandando para pessoas. E a consequência é que parentes distantes, amigos, irmãos, conhecidos, agora estão ouvindo a palavra de Deus e estão tendo conversas espirituais com renovado interesse no que Deus esteja falando. Deus, Ele na sua sabedoria, Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Adoração nos nossos lares. Também alguém lembrou oportunamente e disse: é possível que Deus esteja treinando a sua igreja no mundo inteiro para um futuro aonde nós não teremos todas as comodidades que temos hoje. E aí, meus irmãos, se esse futuro chegar,
nós não vamos ter um espaço tão bonito de culto como esse, aonde nós vamos poder adorar. Nós não vamos ter talvez nem esse recurso aqui, ó, a internet, para nos apoiar. E aí, talvez seja necessário que nós lembremos que se nós não aprendermos a buscar a Deus, a ler a palavra de Deus, a orar e a nutrir a nossa vida com a revelação do nosso Deus, e a nutrir aqueles que estão na nossa relação vital, nossa família, nossos irmãos, nossos amigos, enfim, nós vamos deixar as muletas de lado e vamos começar a caminhar como povo de Deus, marchando rumo à libertação que Ele tem para o seu povo, porque a Páscoa me lembra do Êxodo, a saída da escravidão para a liberdade. Somos chamados a adorar nos lares, somos chamados a nos preparar e somos chamados a ser capacitados por Deus. E se Deus estiver fazendo o trainee daquilo que há de acontecer no mundo brevemente? Pense sobre isso, meu irmão. Pense sobre isso, minha irmã. Pense sobre isso, porque eu acredito que esse tempo aqui brevemente vai passar, essa restrição aqui brevemente vai passar. Mas será que o propósito dessa restrição no mundo inteiro não é treinar a igreja do Senhor para dias de restrição maiores? Portanto, igreja do Senhor, esteja atenta ao que Deus está falando, esteja atenta à didática de Deus, busque o Senhor, aprenda a viver da sua graça e alimentar-se da palavra de Deus, porque é dali que vem o vício espiritual, é de buscar o Senhor, é de nos ajoelharmos, é de buscarmos e clamarmos, mas é o seguinte, faça isso, não use de desculpa para nos dias de liberdade você ser um cristão picareta, um cristão meia boca, e ainda dizer, eu sou igreja. O que nós estamos dizendo é que quando você tiver liberdade para adorar, venha adorar, mas lembre-se, não deixe de adorar na particularidade do seu lar, porque você é chamado a ser povo de Deus. Povo de Deus. Em quinto lugar, meus irmãos, e eu fecho por aqui, a Páscoa de 2020 me lembra da primeira Páscoa, porque nós temos uma promessa de redenção. Promessa de redenção. Da mesma forma que na primeira Páscoa eles passaram toda essa angústia, eles passaram todo esse temor, todo esse sofrimento, e ainda que Deus sobrenaturalmente não permitia que a praga atingisse os israelitas, os hebreus, eles estavam no Egito em meio às pragas, eles estavam vendo as pragas todas acontecendo, eles estavam vendo o anjo da morte passando, eles estavam vendo tudo aquilo que aconteceu, e portanto eles estavam vivendo num mundo onde coisas assim aconteciam, mas eles tinham uma promessa que todo o sofrimento que eles estavam passando era momentâneo, era uma leve e momentânea tribulação, porque às pressas eles seriam libertados. Deus estava conduzindo o seu povo do cativeiro para a liberdade, e assim é o nosso Deus. A promessa é a promessa da redenção, e o símbolo daquela promessa foi um cordeiro que foi imolado e sacrificado. Nós temos um símbolo maior do que aquele do cordeiro que foi imolado e sacrificado, porque para nós agora não é mais o símbolo, é a realidade, e a realidade já se consumou, e a realidade já aconteceu, e a realidade é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que Jesus Cristo é Deus, que se encarnou, e por essa razão Ele é sem defeito, Ele é sem pecado, Ele é sem mancha, Ele é sem mácula. Jesus é o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Jesus, Ele deu a sua alma na morte, Ele entregou voluntariamente a sua vida, semelhante a Isaac no alto do Monte Moriá, mas ali também Deus mandou um cordeiro, porque esse cordeiro que foi a provisão de Deus, nessas duas histórias,
é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morre na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Ele é a nossa esperança. A ressurreição de Cristo nos diz que nós temos uma promessa de redenção e que Cristo já consumou a promessa. Um teólogo chamado D.A. Carson, ele diz que a sexta-feira da paixão é o dia D, é semelhante ao dia D na Segunda Guerra Mundial, porque no dia D da Segunda Guerra Mundial, quando os paraquedistas aliados, eles desembarcaram na Normandia, naquele dia havia risco, havia dificuldade, e a decisão era uma decisão extremamente difícil, mas a decisão foi tomada corretamente, e porque os paraquedistas desembarcaram naquele dia, naquela batalha, a Segunda Guerra Mundial foi definida e os aliados venceram a batalha. A guerra ainda continuou, mas a guerra foi decidida no dia D. O dia D, meus irmãos, de acordo com D.A. Carson, na história da redenção, foi na sexta-feira da paixão, foi quando Jesus ele consumou a Páscoa, quando ele foi entregue como sacrifício. Agora não mais as toras das vergas das portas, como disse o nosso irmão missionário Oscar, ele diz, agora são as toras da cruz, e ali Jesus na cruz, ele derrama sua alma na morte, e ele derrama o seu sangue a nosso favor, e ele é a nossa redenção. Quando ele diz, tetelestai, está consumado, ele havia feito tudo o que era exigido, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E o domingo da ressurreição me diz que Deus Pai aceitou o sacrifício de Deus Filho, e que Jesus Cristo venceu a morte de dentro para fora. Ele é a nossa ressurreição. Portanto, eu fecho a Páscoa de 2020 dizendo, essa Páscoa de 2020 pode ser a Páscoa da restrição, sim. Pode ser a Páscoa que estamos adorando em casa, sim. Pode ser a Páscoa em que a morte está rondando nas ruas, é verdade. Pode ser a Páscoa em que nós somos chamados a adorar dos nossos lares, tenho certeza disso. Mas essa Páscoa de 2020 é a Páscoa em que nós temos a absoluta certeza da promessa de redenção. Jesus Cristo veio redimir o seu povo. Que Deus possa falar ao seu coração, meu irmão, minha irmã, porque Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa promessa de redenção. Quem crê nele tem esperança viva, tem redenção final, está seguro em Deus. Eu quero orar nesse momento, estamos nos instantes finais do culto, o louvor pode voltar aqui para me ajudar, glória a Deus. E eu queria que você refletisse sobre o sentido dessa Páscoa. Veja quão grande amor de Deus por todos nós. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Senhor, nós nos achegamos a Ti, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua grandeza. Nós estamos aqui, ó Deus, nesse domingo de Páscoa, não fazendo a ceia do Senhor como costumamos fazer, queríamos fazer, mas nós estamos aqui de mais semelhantes à primeira Páscoa, quando os israelitas estavam nos seus lares, e dali eles adoraram a Deus. Nós todos estamos na mesma mesa, nós temos um mesmo Senhor, e um único sacrifício nos redime, o sacrifício de Jesus. O sacrifício de sangue do Cordeiro. Quando aquele anjo da morte passava, ele não entrava nas casas, porque ali estava o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, substitutivo. Ele passava por cima
ele deixava de lado, porque alguém já pagou o preço, alguém já derramou seu sangue, alguém já entregou sua vida por mim e por cada um dos nossos irmãos. Senhor, nós nos achegamos à Tua presença e pedimos: põe em ordem a nossa casa, põe em ordem a nossa vida, põe em ordem a nossa família, põe em ordem, ó Deus, a nossa relação contigo. Passa limpo, ó Deus, os ídolos do nosso coração, elimina todos eles, porque nós queremos, nessa Páscoa, não ter nenhum fermento que venha levedar tudo. Ao contrário, os pães ázimos aqui mostram a pureza de uma vida que é simples e espera na graça do Senhor. As ervas amargas nos lembram as angústias e sofrimentos da escravidão e o fato de que Cristo pagou um preço enorme pela nossa redenção. Mas nós queremos aqui, nesse momento, lembrar que há um memorial perpétuo de vitória sobre a morte, de vitória sobre impérios de trevas, de reinos dominadores que se levantam contra o propósito de Deus. Há uma promessa de salvação e de esperança para quem te espera. Senhor, eu quero, nesse momento, dizer que nós, como igreja do Ocidente, nós lamentamos e nos arrependemos. Nós, como igreja que está em plena liberdade, nós nos arrependemos de não chorar, de não lembrar daqueles irmãos que estão em restrições tão mais duras e severas do que aquelas que temos experimentado brevemente nessas atuais circunstâncias. Senhor, quando essas restrições chegaram sobre esses países onde a perseguição já acontece, esses cristãos não sentiram nada, porque eles já sentem tudo isso há muito tempo. Então eu peço, agora que estamos todos aqui unidos, ajuda-nos a, depois que isso passar, continuarmos unidos, não nos esquecermos que há irmãos nossos em muitos lugares, precisando da Tua graça e da Tua redenção, e que o Senhor use esse momento de abalar de impérios, para que também a perseguição ao povo de Deus venha diminuir, e a igreja tenha liberdade de ser igreja. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amados, recebei a bênção do Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a graça revelada em Deus o Filho, que a comunhão, o poder e as consolações de Deus, o Espírito Santo, esteja convosco, o povo de Deus, todos os dias, até que Cristo volte. Que toda a igreja diga amém, amém. Amém, meus irmãos. Eu tenho alguns recados breves, não são muitos dessa vez. Apenas agradecer você que participou dessa transmissão, mandar um abraço para você que está de lugar distante vendo essa transmissão. Que Deus abençoe, sinta-se abraçado em nome de Jesus. Também gostaria de dizer que nós temos acompanhado como liderança do povo de Deus, como liderança da igreja, todos os decretos e medidas. Assim que nós tivermos possibilidade de ter o culto, ainda que parcialmente na igreja, nós vamos estar comunicando os irmãos. Até lá, nós vamos munir a igreja de recursos e continuar estimulando esse momento de estudo da palavra. Quero dizer também o seguinte: se apertou a saudade, quer conversar, qualquer hora do dia, pega o telefone, dá um toque para mim, eu retorno a ligação. Amém?
nós vamos conversar, pôr o assunto em dia, vamos orar, vamos rir, vamos chorar, vamos conversar, tá bom? Também visitas essenciais eu continuo fazendo. Ontem com a junta diaconal eu fiz uma visita, hoje fiz um ato de ofício fúnebre, então nós não vamos parar as nossas atividades essenciais, saiba disso. Também gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, que nós podemos também, não só ligar, nós podemos pegar o WhatsApp e fazer vídeo e fazer uma conferência com câmera. Eu posso ver você, você pode me ver e nós podemos fazer o aconselhamento, ainda que virtual. Eu atendo você ali do gabinete pastoral lá da minha casa. Então essas são palavras para todos vocês, que Deus abençoe a igreja e também gostaria de falar para toda a igreja a importância da igreja permanecer fiel nas suas contribuições, dízimos, ofertas, regularmente. Eu quero agradecer também, em nome da tesouraria da igreja, pela fidelidade dos irmãos, que mesmo com a restrição, estão se esforçando para permanecer aí, com a sua fidelidade e compromisso com o Senhor. Deus abençoe a todos, que vontade de falar que tem café e chá à saída e todos nós nos abraçarmos, né? Mas certamente, meus irmãos, você tem aí na sua casa alguma coisa, e essa alguma coisa, com a bênção de Deus, com a provisão de Deus, é um banquete da graça de Deus para você nesse momento, e que você se sinta abraçado em nome de Jesus. Um abraço a todos, saúdo todos com a graça e a paz do Senhor, e assim nós finalizamos essas duas transmissões pelo Instagram da Igreja Presbiteriana, pelo nosso Facebook, e são 3, qual que é a outra? Pelo Facebook da Instagram do Cristo, glória a Deus. Então, tá bom demais, meu irmão, estamos internacional. Deus abençoe, viu? Graça e paz a todos os irmãos.